Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Box. Hoje vamos falar sobre um tema que para mim é tão importante, que é a nossa autoeducação. E para começar, eu vou-vos trazer outra vez à mente e lembrar-vos, desde que nós nascemos, como é que isto funciona em termos de educação, não é? Nós vimos em bebezinhos e começamos imediatamente a receber educação, em como andar, em como falar, em como usar os talheres, em como comer. Depois, mais tarde, aprendemos em como escrever, ler, sobre as matemáticas, sobre as ciências, sobre as línguas. E absorvemos tudo como uma esponja e estamos sempre a receber educação dos outros. Se vocês repararem, nós começamos a receber educação dos pais, depois começamos a receber dos tios, avós, primos, familiares, pessoas amigas de familiares, depois passamos para a escola, começamos a receber dos educadores de infância, dos professores, ao crescer recebemos dos amigos, das pessoas que estão envolventes no nosso meio de amigos e, como se não bastasse, começamos logo a receber da comunicação social, das redes sociais, da televisão, dos jornais, das novelas. E é incrível que nós passamos toda a nossa vida, sem nos apercebermos, a receber educação externa, a receber educação dos outros para connosco. Ou seja, a nossa mente começa a absorver, como se fosse uma esponja, toda a educação e a informação dos outros. E neste percurso, onde nós estamos muito abertos, a nossa mente está fresquinha, não tem nada e está a receber tudo, nunca nos falam e nos ensinam sobre a nossa autoeducação. Como é que nós reagimos às nossas emoções, como é que nós lidamos com a nossa inteligência emocional, como é que nós lidamos com os nossos pensamentos. Se vocês repararem, aquilo que está mais connosco todos os santos dias, a toda a hora e a todo o instante, são os nossos pensamentos. Eles estão sempre a surgir na nossa cabeça. Como é que nós lidamos com os sonhos, como é que nós lidamos com as ideias, como é que nós lidamos com a nossa criatividade, como é que nós lidamos com as nossas skills, as nossas competências. Ou seja, toda a vida nós estamos a aprender dos outros, a informação dos outros e nunca a nossa autoeducação. E depois vivemos num sistema tão programado. Eu adoro o Matrix. Se vocês nunca viram bem o Matrix com olhos de ver, não é um filme de ficção científica, é muito mais um filme que tem uma mensagem incrível por trás, que é que nós, seres humanos, vivemos num sistema programado. Porque se vocês repararem, desde que nós nascemos até agora, nós estamos sempre a ser programados. E é incrível quando nós conseguimos, parar e perceber, alto, eu estou a ter um comportamento neste momento por causa da programação que eu recebi, ou estou a ter um comportamento daquilo que eu sou verdadeiramente. E vou-vos dizer que 90% e muitos por cento das pessoas têm comportamentos baseados na programação que receberam. E antigamente, que este é um ponto muito importante e foi por isso que eu decidi criar este Fora da Box e tão profundo nisto que é, antigamente as pessoas pobres eram pessoas sem educação, as pessoas ricas eram pessoas com educação, ou seja, as pessoas pobres não podiam, não tinham capacidade de pagar a educação, as pessoas ricas tinham, então por isso eram mais educadas ou recebiam mais educação externa que as pessoas pobres. Hoje em dia não. Hoje em dia, a maior parte das pessoas pobres consegue pagar a educação, então têm acesso, conseguem crescer, conseguem tirar cursos superiores, conseguem receber esta educação superior. No entanto, há tanta gente que recebe esta educação superior e depois não consegue sair daí, fica estagnado e fica a ter uma vida mediana, muito mediana, ou até muito baixa, ou até muito limitada, mesmo com altos níveis de educação, porque esta é a educação externa, esta educação que eles absorveram de esponja, porque, por exemplo, estas pessoas ricas que recebiam muita educação antigamente também recebiam muitas crenças, muitas ideologias, muitos ideais que eram das outras pessoas e não delas, então depois também ficavam presas e infelizes porque viviam por os ideais dos outros. E a minha mensagem para vocês hoje no Fora da Box, para começarem a pensar completamente fora da box, é vocês dizerem assim, ok, onde é que eu estou em termos de educação que eu recebi externa? Vamos imaginar que vocês terminaram um mestrado, então vocês receberam ou doutoramento, receberam imensa educação externa. E onde é que eu estou na minha vida? O que é que eu estou a exercer de tudo o que eu já aprendi? Qual é a educação que eu tenho externa?
e tentem comparar com a educação que vocês têm interna, com a vossa autoeducação. Olhem para dentro e digam assim: quanto é que eu já recebi de autoeducação, daquilo que eu sou, daquilo que eu verdadeiramente vim cá fazer, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas competências, qual é o potencial máximo que eu tenho, o que é que eu sou boa a fazer, o que é que eu sou bom a fazer, quais são as qualidades que eu posso servir ao mundo, porque vocês sabem que eu tenho, sem dúvida, um dos meus lemas é tudo o que nós damos, recebemos. Então quando nós damos genuinamente ao outro, nós vamos receber de volta. E este é um dos segredos para nós conseguirmos ter uma vida muito mais fácil do que ser uma vida em esforço. É nós podermos dar e servir ao mundo e sabemos que sempre que fazemos isto ele serve-nos de outra forma. Por isso é que os grandes mentores do mundo, os grandes criadores criativos conseguiram receber tanto, porque eles conseguiram trazer serviço ao mundo. E quando tu trazes alguma coisa, as pessoas criaram os iPhones, os telemóveis, os televisores, as pessoas no mundo que inventaram e tiveram criatividade para inventar os aviões, a luz, os eletrodomésticos, todas estas pessoas que tiveram esta criatividade de servir ao mundo tiveram muito retorno. E lá está, e é igual connosco. Quando nós sabemos a nossa autoeducação, quando nós sabemos o potencial que temos, porque todos nós vimos este mundo com um grande potencial, quando nós sabemos qual é esse potencial e quando nós conseguimos estudá-lo, fazer a nossa autoeducação para pô-lo em prática, é quando é um game changer, é uma mudança de jogo completa. É quando nós começamos a conseguir ter tudo aquilo que queremos na nossa vida. E não é pelo curso superior que tu tiras, e não é pelo mestrado, e não é pelo doutoramento. É por aquilo que tu sabes que tu és, é pela autoconfiança que tu tens. Quando tu tens uma autoeducação, tu ganhas um nível de autoconfiança fora de série. E quando tu tens que tomar decisões, por exemplo, o que decide o rumo que tem a nossa vida são as decisões que nós tomamos. E reparem bem, a maior parte das vezes nós tomamos decisões e não sabemos, não temos a certeza se é aquela decisão ou não. Eu posso-vos dizer que após tantos anos de fazer a minha autoeducação, não existe nenhuma decisão que eu não saiba que é acertada para mim. Hoje eu sei quando tenho de tomar uma decisão se ela é acertada para mim ou não. E é incrível eu conseguir fazer isto, não por causa dos estudos que eu tenho, e sim por causa da autoeducação que eu criei em mim, da autoeducação que eu tenho de mim própria, daquilo que eu sei que quero para mim, da clareza mental que eu tenho para aquilo que eu quero na minha vida, para a frequência energética que eu quero estar, para as pessoas que eu quero ter à minha volta. Por exemplo, quando vocês têm de decidir se vão ter mais uma pessoa tóxica ou não na vossa vida, porque é uma pessoa que vocês amam, por exemplo, há sempre uma voz interna que nós todos temos, que nos diz, quando nós temos a nossa autoeducação, nós vamos aprender a ouvi-la. Isso é uma das coisas que eu trabalho nos meus programas a 100%, é tu saberes tomar todas as decisões baseadas naquilo que tu és, na tua autoeducação, e ir a profundo nisto, que é, não existe decisão nenhuma que tu tenhas que tomar que tu não saibas se é para tomar ou não quando tu fazes este trabalho de autoeducação em ti. Por isso é que é a minha paixão e é por isso que eu vivo e é por isso que eu dou tanto de mim. Há pessoas que me dizem: Fogo, Diana, trazes tanto conteúdo gratuito, espetacular, porque eu sei que tudo o que eu dou ao universo, mesmo momentos brilhantes, que tipo, para mim vale muito mais que milhares de euros, e eu fiz um valor irrisório, porque eu sei que tudo o que eu dou às pessoas, o universo dá-me de volta, o mundo dá-me de volta, e eu acredito na lei universal do dar e receber. Tu quando dás, recebes de outra forma. É incrível como isto funciona. Só que nós só conseguimos ter esta percepção quando nós temos o nosso grau de autoeducação muito alto. Por isso, aquilo que eu vos quero dizer hoje, dar-vos o exercício, é: escrevam qual é a educação que eu tenho dada pelos outros e qual é a educação que eu fiz em mim, na minha autoeducação. E eu posso-vos garantir que vocês vão chegar à conclusão que têm muito mais educação externa do que autoeducação. E o segredo para tudo na nossa vida é de acordo com a autoeducação que nós temos. Portanto, o segredo do sucesso, que toda a gente tanto pergunta, como é que é possível passar de um patamar para outro patamar tão grande em tão curto espaço de tempo, quando isto acontece é porque tu estás alinhado naquilo que estás a fazer, tu sabes o teu potencial e tu vives esse potencial e tu deitas cá para fora aquilo que vieste cá fazer. E nunca será possível com nenhuma educação que te tenha sido dada por outrem. É sempre com a tua autoeducação. E claro que esta autoeducação é feita com a ajuda de alguém, como é óbvio, porque hoje em dia é muito importante termos um coach, ter uma pessoa que nos ajuda a fazer esta transformação, mas esta pessoa vai te ajudar a tu seres autónoma, a tu conseguires fazer as coisas contigo,
sozinho. Essa é a grande diferença de tu dependeres dos outros para fazer alguma coisa ou de tu dependeres só de ti. E o segredo do sucesso, da felicidade plena, de tu te sentires incrivelmente bem na tua vida é saberes e aprenderes a fazer por ti. É tu te conheceres a um ponto que não há nada que te deita abaixo. Tu sentes-te inabalável, tu sentes-te gigante por dentro e não há nada que te vai deitar abaixo quando tu tens esta tua autoeducação. Por isso, o nosso Fora da Box hoje é: começa a pensar como é que tu podes melhorar a tua autoeducação e começa a ver a tua vida mudar completamente. Um beijinho e até ao próximo Fora da Box.